Nós te louvamos por mais essa manhã, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o que Tu tens a nos dizer, Senhor. Toma Teu Filho nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor. Teu servo, Senhor. E usa o Senhor como Tu tens sempre usado, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos forma, Senhor, a sabedoria que vem dos céus. Fala aos nossos corações, nos confronte e nos console. Para a glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Assentai-vos. Eu vou propor para vocês, meus irmãos, eu vou mudar só um pouquinho a dinâmica. Tá? Tem 4 perguntas, né? Nós estamos no Dia do Senhor número 5. Então, eu vou propor para vocês da seguinte forma. Tendo em vista que é uma intenção pedagógica, assim, pelo menos de nos auxiliar na fixação, de maneira que isso fique assim impresso em nós, de alguma maneira, que a resposta nós a leiamos de forma conjunta. Pode ser? Fica tentando, a gente vai se harmonizando aí, vai lendo sempre a resposta. Eu posso fazer a primeira leitura da resposta e depois nós todos juntos vamos lendo a resposta. Eu acredito que esse pode ser um mecanismo interessante assim, na dinâmica da reflexão do catecismo. Certo, meus irmãos? Então vamos lá. Não é a nossa parte de número 2, concernente à nossa salvação. A pergunta de número 12 do nosso catecismo diz: se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graça? Essa é a pergunta. A resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. Vamos tentar ler juntos então a resposta, meus irmãos. Ao som de 2, vamos lá? 1, 2. Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro por nós. Como a intenção, e o catecismo ele vai trabalhando exatamente dessa forma essencialmente pedagógica, né? As respostas elas vão sendo todas elas fundamentadas no texto sagrado. Nós vamos perceber, isso não é regra, tá, meus irmãos? Inclusive nessas perguntas nossas, mas na maioria dos casos do catecismo nós vamos perceber que há uma intenção de que a doutrina ela seja vista ao longo de toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Algumas respostas, né, algumas fundamentações bíblicas basearão essencialmente no Novo Testamento, mas em grande parte das respostas essa é a intenção. Então, se Deus requer que a sua justiça seja satisfeita, não é o primeiro ponto aqui da nossa resposta. A fundamentação bíblica, não é, está em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5, e o capítulo de número 23, o versículo 7, de que nós façamos leitura de todos os textos bíblicos, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos e até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. Ou seja, o que está sendo destacado aqui é o justo julgamento de Deus, não é? Então o pecado não passa impune, não é? Porque Deus é um Deus zeloso que visita a maldade, tá? O capítulo de número 23 e o versículo de número 7. Êxodo. Da
da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Porque não justificarei o ímpio. Então, essa primeira parte, não é, da nossa resposta está falando exatamente da necessidade, da vindicação relacionada à justiça divina. Então, o pecado, Deus por sua natureza justa, santa, não trata impunemente o pecado. Tá? Na continuidade, a nossa resposta vai dizer, nós temos ainda o texto de Romanos, que é um texto um pouco mais extenso, Romanos capítulo 2, Deus te abençoe, meu irmão, certamente não ficará sem o teu galardão, diz o Santo Evangelho. Romanos capítulo 2, os versículos de número 1 a 11. Vamos tentar, como é um texto longo, cada um de nós lê um versículo. Portanto, quando julgais, é indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas pratica os mesmos atos. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Isso precisa ser destacado. E sabemos que o juízo de Deus, como é que está no texto aí, Gabriel? É segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Continuidade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Versículo seguinte. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e de revelação do justo juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 8. Mas dará ira à indignação aos egoístas, ao que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro para o judeu, né, e depois para o grego, na concepção de que o judeu, por ter o conhecimento da lei, é cobrado por isso, mas o não judeu, não é, que não recebe diretamente a lei, não é inexcusável diante do pecado. Versículo 10. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque o seu juízo é justo e equânime a todos os homens. De maneira que, quando nós falamos do juízo de Deus sobre o pecado, o que precisa estar estabelecido no nosso coração é de que esse juízo é um juízo justo. Não é? É justo que o homem seja condenado pelo seu pecado, uma vez que a natureza santa de Deus não tratará o pecado, não tratará o mal com descaso, tá? Não passará incólume, não é, o pecado, pela natureza justa e santa de Deus. Na continuidade, a nossa resposta diz: por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente, ou um outro em nosso lugar, um outro por nós. E os dois textos que nós vamos ler então, Isaías, capítulo de número 53, o versículo 11, e Romanos, capítulo 8, versículos de número 3 e 4.
Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. E Romanos, capítulo 8, os versículos de número 13 e 4. Pois que o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Meus irmãos, esse domingo e pelo menos os próximos 2 domingos que se seguem, nós vamos estar trabalhando essencialmente o quê? Nós vamos estar trabalhando essencialmente a doutrina bíblica da expiação e a obra redentora de Cristo por meio da mediação que é feita única e exclusivamente pela pessoa de Jesus. É essencialmente esse o tema que nós vamos estar, que nós estamos aqui analisando, tá? À luz da Escritura Sagrada. A doutrina da expiação, que já foi ministrada, né, de forma bastante, eu não digo exaustiva, mas extensa, né? Houve uma série, as pregações, enfim, que é o quê? A expiação, né? um sinônimo para esse termo é o apaziguamento, não é? A necessidade do apaziguamento diante da ira divina, diante da postura de justiça de Deus diante do pecado. E essa oferta de apaziguamento precisa ser feita por um indivíduo singular, único, que é o que nós vamos estar analisando à luz da Escritura Sagrada. Não é? Quem pode fazer isso? Nós temos a necessidade de que alguém se interponha, não é? Ou nós mesmos pagarmos essa dívida que está posta, uma vez que o pecado nos subjugou a todos debaixo de juízo, debaixo de maldição. Essa é a linguagem paulina, né, em relação ao tema. Bom, uma vez que nós estamos debaixo do juízo de Deus, essa necessidade da satisfação da justiça divina, ela precisa receber uma resposta. E essa resposta ela tem que ser dada ou por nós mesmos ou por alguém que se interponha nessa situação. O Isaías vai falar desse justificador que assume o cenário, né? Que assume o cenário. Muito bem, vamos. Eu não sei, eu me recordo que no domingo passado, pelo menos o Leon apenas deu as perguntas, fez o comentário, eu abro, tá? À medida que eu encerrar essa primeira pergunta, eu abro para participação, para implemento, só levantar a mão, né? E cooperar, enfim, quer fazer um adendo, fique extremamente livres e à vontade para isso, certo? Meus irmãos, vamos à segunda pergunta então. Se nós somos julgados pelo justo juízo de Deus e necessitamos de alguém que se interponha no nosso lugar, a pergunta é: podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? E a resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Vamos ver juntos, meus irmãos, ao som de 2? 1, 2. Certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Vamos nos certificar disso na Sagrada Escritura. Salmo de número 130, versículo de número 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? E a pergunta aqui é retórica, né? Então, quem subsistirá? Ou seja, ninguém vai. Não é? Se tu, ó Senhor, contabilizares, não é? Quem subsiste? Ninguém. Tá? Ninguém. Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, a oração do Pai Nosso, a oração ensinada pelo Senhor Jesus, traz em si a necessidade
contínua do despertar da consciência para essa nossa debilidade intrínseca. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, não é? Por quê? Porque essa é uma realidade constante. Nenhum de nós. E é claro que eu sei para que plateia estou falando hoje aqui pela manhã, né? Então, claro que o catecismo, por sua natureza simples, é assim mesmo que a gente vai trabalhar ele, a não ser que alguns de vocês façam alguma interferência, participação, adendo e acrescente alguma coisa. Agora, nós precisamos, com isso, sermos desafiados, de forma prática, a um olhar empático, né? Do ponto de vista relacional. Eu vou repetir o termo aqui. Empático. Não é complacente, não é conivente, mas empático. Tá? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, não é? Na grande maioria das vezes, parece que na caminhada de santificação, alguns de nós se sentem no direito de assumir o lugar de Deus e virar um distribuidor de sentenças, um classificador, não é? Dos homens, né? Distribuindo as sentenças e as definições a respeito da existência dos outros, né? Esse é bom, esse é mau, esse presta, esse não presta, esse é de Deus, não, esse não é, né? E a gente fica fazendo essa seleção, essa consciência que nós temos, e essa consciência que a Bíblia Sagrada vai implantar em nós, tem que baixar a nossa bola. Desculpa, eu procurei agora uma outra expressão, tá? Mas eu não encontrei outra. Mas essa consciência tem que nos ajudar exatamente a isso, a baixar a nossa bola. E entendermos, meus irmãos, que nada, absolutamente nada, que em nós frutifique da graça de Deus é resultado de algo que tenha nascido em nós. É dádiva, bondade e graça de Deus. E se é assim, eu preciso olhar a vida e viver a vida nessa perspectiva. Ou seja, se não é a graça de Deus em mim, eu estou fadado a ser um pecador escravo, contumaz, sistemático, um useiro e vezeiro na prática do pecado que me escraviza, porque essa é a minha condição natural em razão do pecado que habita em mim. É a graça de Deus que quebra isso, é a bondade de Deus que quebra isso, é a ação do Espírito que quebra isso, é a ação da palavra de Deus, é a ação do Deus Espírito em mim que quebra isso. Essa é a consciência, né? Romanos capítulo 2, versículos de número 4 e 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É interessante essa forma como o Paulo vai trabalhar, porque é exatamente isso que ele está, de alguma maneira, desafiando nos seus leitores, né, na comunidade da igreja que estava em Roma, que é uma comunidade cristã que nasce, ela se estabelece, frutifica na graça de Deus, ao ponto de esses irmãos da congregação de Roma se sentirem assim num nível, né, superior aos demais, né? Tanto é que depois o Paulo, ao longo da carta aos Romanos, ele tem que lembrar eles: olha, vocês entraram de carona nessa viagem, né? E por graça foram pegos pela mão e puxados para dentro do ônibus, né? Porque se a graça de Deus não puxa você, daí você não tinha entrado. E aqui, de alguma maneira, assim, de uma forma mais sucinta, ele vai dizer exatamente isso: olha, não ignora a longanimidade de Deus, a benignidade, a paciência, a misericórdia que Deus tem para conosco. Não ignoras o fato de que é Ele, inclusive, que produz o arrependimento em ti. Quando o teu coração se quebranta diante dele, é uma obra dele no teu coração. Paulo diz ali. Então nem disso, né? De nada, inclusive disso, eu não tenho do que me ufanar, me envaidecer, não é? Muito bem.
que senão a gente vai engatando assim a primeira, a segunda e vira, né? Davi, já que pode fazer a interferência. Deve. Não, é só interessante tudo isso que tu está colocando, e eu sei que a maioria das pessoas aqui, nós temos já uma consciência há algum tempo de que o que eu vou perguntar agora já está um pouco Se a pergunta é retórica, tu já dá a resposta, cara. Não. Não Já está trabalhado. Já está trabalhado de certa forma, mas ainda assim eu gostaria de fazer a pergunta. É o seguinte, como é que fica essa questão de uma vida de santidade, posto que é Deus quem trabalha tudo em nós? Qual é a nossa participação nisso? Já que às vezes se cai em dois extremos, né? Bom, é Deus que trabalha tudo, então eu vivo uma vida às vezes quase que antinomiana. Eu não faço nada, é Deus que faz tudo em mim. E também aquela questão do outro lado, né? Em que eu posso pensar em algum momento que algo vem de mim. Tem pessoas que caem nesse extremo. Eu é que estou cooperando com Deus, eu é que estou fazendo com Deus, ou está partindo de mim. Como é que nós vamos equalizar isso para não cair nem num lado e nem no outro? Como é que a gente consegue adquirir uma consciência saudável e compreender, bom, qual é a minha participação nesse processo? Nenhuma, né? Nenhuma. É o que a Escritura diz. Agora, à luz da Escritura, tá? E pela ação do Espírito, agora eu vou navegar na capciosidade do Cânice, né? Com toda a franqueza, eu entendo que, uma vez que a Escritura me revele a verdade de Deus, que aqui está, e a verdade bíblica é muito clara, e nos dizer que nós não temos participação nenhuma. Se eu não tenho participação nenhuma e as respostas que eu dou são fruto da graça de Deus em mim, quando o meu coração se move na direção de Deus, é porque Deus está agindo nesse sentido. A dureza do meu coração, eu vou ser julgado por ela. É o que diz o texto, nós acabamos de ler, né? Nesse mesmo texto aqui nós vamos encontrar... Eu não queria entrar nessa questão das tecnologias, mas nesse mesmo texto aqui nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a ação monérgica e a responsabilidade humana, né? Então, porque Paulo aqui ele vai dizer, olha, Deus que te conduz ao arrependimento, mas no mesmo texto ele vai dizer o quê? Tu és julgado pela dureza do teu coração. Então, de forma muito prática, eu penso que, à medida que o Evangelho me revela de forma muito clara que todos os sims que eu digo a Deus são frutos da graça de Deus em mim, o meu coração é despertado, à medida que o meu coração é despertado a Deus, é uma obra de Deus em mim, Deus está atuando em mim e me chamando para Ele. Se eu não reagir a essa obra, eu sou responsabilizado pela dureza do meu coração. Na verdade, nós somos cooperadores daquilo que Deus faz em nós. No sentido de assentirmos aquilo que Ele está nos colocando, aquilo que Ele está nos impulsionando, nós cooperamos. Não no sentido, evidentemente, da salvação, isso a gente não está tratando aqui, está tratando da questão do viver em santidade. É que, na verdade, é que assim, né, Gabriel? É que Deus é a causa causante, né? Ok. Então, não. Se Deus é a causa causante, quer dizer, nasce dele, o meu sim para Ele. E à medida que esse impulso aparece em mim, eu preciso entender. Eu gosto muito da expressão que está lá em Gênesis, é a contenda de Deus com o meu coração. Né? Quando diz o livro do Gênesis, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então, todas as vezes que a minha alma é despertada a Deus, todas as vezes que o meu coração sente sede, fome da oração, da comunhão dos santos, da palavra de Deus, é a ação da graça de Deus em mim. Não é? Então, uma vez que, se é Deus que está gerando isso em mim, eu caminho na direção, porque é Ele quem gerou isso em mim. E se eu negligenciar, eu sou responsabilizado pela dureza do meu coração, que diz o texto. Eu resisto a Ele nesse sentido e não faço, então, aquilo que... Esse é o pecado. Isso aí. Só para nós pensar um pouquinho. Perdão, tudo culto. Eu acho que eu posso dar uma... Deve, pastor? Vai lá, Gabriel. O Gabriel perguntou como a gente pode não cair nenhum e nem no outro extremo. É a compreensão equilibrada da doutrina da graça de Deus. A graça de Deus é a resposta tanto para o legalismo, para te não achar que você, cumprindo a lei de Deus, você coopera para que Deus te salve. A compreensão da graça de Deus é uma resposta ao legalismo, a conquista da salvação pela algum mérito meu, quando a gente compreende a doutrina da graça, que é por obra da graça de Deus. E também a graça de Deus, ela é uma resposta
para o antinomismo, para aquela vida de libertinagem. Agora tudo é pela graça, eu não preciso de cumprir mais nada. Quando você compreende essa graça de Deus, você é conquistado pela graça de Deus, e essa não te liberta do pecado, te liberta da lei, mas não te liberta de Deus. Então, quando tu compreende a graça nessa perspectiva, que é uma graça não para te libertar das obrigações para com Deus, mas é a graça que te capacita a viver para a glória de Deus da maneira correta. Eu acho que tudo está no entendimento da doutrina da graça, para nos livrar de tanto um problema como o outro. Então, acho que... É que, na verdade, em algum momento, assim, parece que a gente tem a necessidade de que um código, né, de lei muito bem definido, né, seja posto, já foi, nos conduza, né, por aquele caminho, e uma vez que eu vá seguindo aquelas pisadinhas ali, eu estou no caminho dele. A graça é o caminho, ela vai... Eu fiz a pergunta justamente pelo seguinte, porque eu sei que na prática, teologicamente, todos nós aqui estamos já num caminhar que a gente já tem consciência disso tudo. Mas na prática, às vezes me parece que ou a gente cai, a gente esquece disso. Eu vejo até mesmo nos próprios sermões que eu prego, vamos dizer, ou em outros sermões que eu escuto também. Às vezes parece assim que há uma coisa de eu estou fazendo, e às vezes aparece assim aquele relaxamento, assim, não, é Deus que faz tudo. Essa tensão, eu acho que ela precisa ser extremamente bem trabalhada em todos nós, na vida prática, para que a gente tenha essa consciência que tu propuseste hoje a partir do estudo aqui. Acho que isso é uma coisa difícil, eu acho difícil, para mim, talvez para os outros está tranquilo, mas... E acho que isso é interessante quando a gente consegue trabalhar aqui no catecismo essas tensões. Sim, maravilha. Eu penso que isso, algumas vezes, que eu estive com irmãos que estavam em profunda crise se haviam ou não pecado blasfemado contra o Espírito Santo. Interessante, eu vi isso algumas vezes, assim, com alguns irmãos. E a resposta que eu sempre dava é: meu irmão, se tu está preocupado com isso, é porque não? Se tu está afligido com isso, é porque não? Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser o quê? Vai ser uma postura de obstinação, estagnação tal, em que o arrependimento para com Deus, a preocupação e a reverência para com Deus não vai ser levado a efeito em momento algum. Então, alguém que de fato blasfemou contra o Espírito Santo, conforme o Evangelho nos revela, é alguém que está em um estado de endurecimento definitivo, final, cabal, né? Então, se alguém está em crise, é porque a graça de Deus está agindo, o Espírito está contendendo a ação de Deus ali. Então, eu penso que à medida que essa consciência é desenvolvida, eu penso que pode ser no caminho, tá, meus irmãos? Mas é o Sander, né? Pergunta de número 14, a penúltima pergunta, tá? Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Qualquer mera criatura pode satisfazer a justiça divina por nós? Resposta: não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Vamos ler juntos, meus irmãos, ao som de 2? 1, 2. Não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Muito bem. Vamos ver a fundamentação bíblica, né, dessa resposta. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4 e o versículo de número 20, cada um de nós lê um versículo. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não vai castigar uma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Deus não vai, inclusive, castigar um outro homem pelo pecado que o seu semelhante cometeu. É a alma que pecar, essa morrerá. Davi,
deixa eu contribuir com a versão que eu tenho aqui. Vai, filho. Diz assim, ó, veja, toda a vida me pertence, tanto a vida dos pais quanto a dos filhos, são igualmente minhas. Portanto, a pessoa que pecar, essa é que morrerá. Isso, porque essa discussão nasce, o contexto desse capítulo aqui é aquela justificativa de Israel atribuindo o sofrimento presente deles ao erro dos pais. Eles disseram, os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos nasceu embotado. É o versículo de número 1, capítulo 18. Tá? E aí então, Deus por meio do profeta está corrigindo essa justificativa deles. Versículo de número 20. Esse versículo também acaba com a maldição hereditária. A maldição hereditária, né? Acabou ali toda a distorção. Já estamos livres dessa, não precisamos fazer quebra de maldição hereditária. Versículo de número 20. Aquele que pecar, esse morrerá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Muito bem. Interessante que esse capítulo também ele vai trabalhar uma questão muito interessante, né? Dentro dessa perspectiva, que é a realidade da existência de que bons pais serão pais de maus filhos, né? E pais maus serão pais de bons filhos. Tá? Por quê? Porque é a alma que pecar, essa morrerá. É a responsabilidade individual. Né? A responsabilidade individual. Hebreus capítulo de número 2, versículos de número 14 a 18. Cada um de nós lê um versículo. Cristo amado. Batismo. Batizei a minha Genebra. Não, por afusão. Né? Que ela é sacramental, então tá aí. Faltava. Hebreus capítulo 2, meus irmãos. Os versículos de número 14 ao 18, cada um de nós lê um versículo. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E o resto, todos os que pelo favor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Meus irmãos, versículo 18, né? Falta 18. Falta 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Assim, eu só quero chamar a atenção para uma distinção que parece muito simples, mas na verdade não. Ela é plena de significado. Existe uma diferença entre como nós lemos aqui na nossa primeira pergunta, que é sofrer o juízo divino e suportar o juízo divino. Tá? Precisamos entender, porque às vezes na leitura apressada isso pode passar meio desapercebido. Né? E como nós estamos falando aqui da doutrina da expiação, isso precisa ficar claro. Sofrer o juízo divino, deixa eu a grosso modo, assim, eu vou usar uma figura de linguagem que é a questão de alguém ser alvejado por um tiro. Não é? Em recebendo um tiro, eu sofro a ação do tiro. Suportar é o efeito que o colete à prova de bala faz. Ele suporta, ele recebe, suporta, aguenta e me mantém vivo. Nesse caso, não é? Nós estamos analisando agora, nós estamos falando que não há criatura que possa suportar. Sofrer, todos sofrem.
o juízo de Deus nos alcança e a todos consome. O juízo de Deus a todos nós alcança e a todos consome. Não é? Estamos no paredão da justa execução, não é? E esse projétil endereçado a nós vai fatalmente nos executar. A pergunta é: quem de nós pode suportar, resistir a esse julgamento e depois de suportar isso, manter vivo? É essa a questão aqui. Certo? É essa a questão aqui. Então, esse intercessor é alguém que, ao mesmo tempo, sofre, mas ele também suporta a ira divina. O que nenhum dos outros homens, das demais criaturas, tem capacidade para viver. É óbvio, nós temos ainda 2 domingos para ficar trabalhando o termo técnico agora é língua estranha, a questão da união hipostática, não é? As 2 naturezas, enfim, é o que vai se trabalhar agora daqui para frente, a questão das 2 naturezas de Cristo e a sua obra mediadora, tá? De mediação, a sua intercessão, enfim. Nesse caso, meus irmãos, na resposta na continuidade da nossa resposta, diz: além disso, não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado. E não há quem possa suportar, por quê? Porque uma vez que a ira de Deus, o justo juízo de Deus nos alcança, ele nos consome. Não há entre nós quem possa fazer o suporte dessa justiça divina. Vamos ver o Salmo de número 133, nós já lemos, né? Que ele faz a pergunta, foi o Gabriel que leu o texto, né? Salmo 133, que ele faz aquela pergunta retórica, né? Então, oi? O Salmo não lê, né? Sim, 133 já lemos, mas leamos uma vez mais. Foi o Gabriel que leu o versículo. Que tinha de Hebreus? Não, Salmo 130, versículo 3. Diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então, fores, e aqui é uma figura de linguagem, né? Fores levar, assim, de forma estrita, assim, fores fazer o cômputo, né? Fazer a contabilidade aí do negócio, não sobra ninguém. Davi, a minha versão, ó. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Então, e a pergunta é retórica, né? Ou seja, ninguém. Tá? Eu quero ler com vocês, meus irmãos, um texto bíblico que ele não está aqui no catecismo, mas ele fundamenta essa resposta de forma maravilhosa, que é o Salmo de número 49, o versículo de número 7 até o versículo 10. Deixa eu consultar aqui o Berkhoff, que o Berkhoff está extremamente afinado com Heidelberg, né? Então, é o Salmo de número 49 mesmo, versículo de número 7. E aí encerramos com o texto final. Salmo de número 49. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Versículo de número 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Versículo de número 9. Para que viva para sempre e não sofra decomposição. E o versículo... Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. E o versículo de número 10 vai dizer: porquanto vê-se morrendo os sábios e perecem tanto o estulto como o inépito, os quais deixam a outros as suas riquezas. Isso aqui vai levantar um dilema.
Um dilema que, no nosso vício, nós cometemos ele, já engessou. Às vezes na nossa pregação evangelística, né, e isso não é de forma nenhuma equivocada, foi por isso que eu enfatizei ainda há pouco o que acabei de fazer. Nós pregamos ao homem pecador e dizemos a ele que ele é digno do justo juízo de Deus por seu estado de pecado. Mas parece, em algum momento, né, das nossas afirmações evangelísticas apaixonadas e acaloradas, que uma vez que eu, pecador, sofro o juízo de Deus, a justiça de Deus ela é plenamente vindicada. De maneira que se entre nós, e aí até o Paulo de forma irônica vai falar disso no capítulo 5 da carta aos Romanos, ele vai falar, olha, pode ser que por um bom alguém ouse morrer, agora pelo ímpio ninguém morre. Não é? Porque o que precisa ficar, e é o que começa a ser estabelecido aqui, que não é apenas um capricho divino, não é um ser caprichoso, que está olhando para as criaturas e alguém tem que morrer, tem que matar alguém. Não é isso. Muito pelo contrário. Essa busca de que a justiça de Deus, na busca de que a sua santidade e justiça, elas sejam cumpridas, essa é uma busca redentiva. E é isso que às vezes parece que passa de forma assim, desapercebida. Nós anunciamos assim, às vezes, mesmo que sem a intenção, parece que um Deus caprichoso, que está atrás de sangue. Alguém tem que morrer, viver na minha justiça. Não, essa iniciativa da graça de Deus, desde toda a eternidade, de que a sua santidade e a sua justiça sejam vindicadas, ela é uma ação redentiva. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, essa é uma ação onde Deus se revela como Redentor. É por isso que a sua santidade tem que ser vindicada, porque esse Deus quer e vai salvar em razão disso. Aleluia. Isso é maravilhoso, gente. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso tem que ser consolador, isso tem que ser inspirador, porque a partir daí eu vejo um Deus, e aí sim eu posso começar a entender aqueles insights maravilhosos, por exemplo, de um Jonathan Edwards, que fala da ira de Deus com graça. Eu leio Jonathan Edwards falando da ira de Deus ao seu tempo, e fala com graça. Por quê? Porque a compreensão que está permeando essa afirmação é a ideia de que esse justo juiz de toda a terra, esse ser de santidade inigualável e absoluta, decide que a sua justiça seja vindicada, porque a sua intenção é salvar, é redentiva. Isso é fabuloso, isso é fenomenal, e o texto que nós lemos aponta exatamente para isso. Onde nós vamos caminhando para essa bifurcação. Qual a bifurcação? Ou Deus nos salva, ou ninguém pode fazer isso. Ou Deus nos salva, ou ninguém fará isso. O salmista diz: ninguém pode pagar o preço pelo seu irmão. Ninguém pode ser oferecido como oferta pelo irmão. Esse caminho é um caminho único e exclusivo de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Naum, capítulo de número 1, versículo 6, falando da... Isso que você está colocando já falou um pouquinho, mas é muito interessante, porque até para o paganismo sempre se tem essa ideia, Ainda no livro que o Leão me emprestou, 9 Marcas, de uma igreja saudável, o autor vai dizer exatamente isso, que Deus não é que nem um vulcão, que as pessoas vão lá e sacrificam os seus filhos, sei lá o que, animais, para apenas aplacar o capricho dele, Porque a terminologia é a mesma. Nós estamos falando de expiação, de apaziguamento, abrandamento da ira.
Agora, quando nós entendemos a partir dessa perspectiva, aí faz toda a diferença. Aí, de fato, a muralha de distinção entre uma coisa e outra é posta. Tá? Naum, capítulo de número 1, no versículo de número 6. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Ou seja, essa aqui é, de novo, a pergunta retórica. Né? Não há ninguém que possa. O máximo que nós podemos fazer é sofrer o juízo divino. Suportar ninguém pode. De maneira que é em Deus, e que maravilha, né? O Deus da Escritura é um Deus que se digna para salvar. Isso é fenomenal. Isso é belo. Deus da Escritura é um Deus que se digna para salvar. A última pergunta para encerrarmos, né? Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Então, eu só posso sofrer o juízo divino, não posso suportar. Eu só sofro o juízo que cabe a mim. Eu não posso sofrer por ninguém, e ninguém pode sofrer por mim. Aí a pergunta é: quem quem poderá me ajudar? Isso é um negócio assim, Davi. Tem muitos de vermelho nessa manhã aqui, não teve. E como diria o Bebeto, eu e o Max aqui, ó, unidade orgânica. Né? E é essa a questão posta aqui mesmo. Essa é a questão posta. A Escritura vai revelando o coração de Deus, nos mostrando exatamente isso. Que ou Deus nos salva, ou ninguém pode fazer. Ou essa salvação é providenciada, executada e mantida por Deus, ou ninguém pode fazer. Essa é a questão. Então, que tipo de libertador nós temos que buscar? Quem é essa figura que tem que surgir no nosso meio, que tem que emergir entre nós? Que elemento é esse que tem que aparecer no meio desses caídos e desses perdidos? A resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas. Isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Aleluia. Glória. Aleluia. Vamos fazer a leitura todos juntos, meus irmãos? O som de dois. 1, 2. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas. Isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Vamos ler, meus irmãos. Vamos ler. Então, a primeira parte da nossa resposta: alguém que seja homem verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 21, e Hebreus capítulo 2, versículo de número 17. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por meio de um homem. Né? Hebreus capítulo 2, versículo de número 17. Capítulo da encarnação. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso, fiel, nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque um dos tipos, né, na história da humanidade, na revelação bíblica, que nós temos, que aponta diretamente para isso, é a figura do sacerdote. Deixa eu
eu separei aqui o irmão Berkoff, uma contribuição dele, tá? Onde ele vai falar, eu achei muito bonito, porque ele é até bem, ele é bem devocional em relação a essa questão. Ah, Jesus, um dia eu vou ser organizado que nem o Cânides, né? Ele, o sermão, tu escreve, né, o teu sermão, né? Acho que eu chego lá. Eu consigo me perder no que está escrito aqui, cara. Então, eu achei muito bonita a observação que ele faz da figura do sacerdote como uma referência exatamente dessa obra de Cristo. Poxa vida, tinha tanta coisa aqui. O tempo já está passando, né? Não achei. Tá, perdoem as minhas dívidas, certo? No índice não tem nada. Eu não vou, agora não vai, agora já não é. Já vai mais. Eu quero ler com vocês uma outra contribuição aqui do irmão Berkoff aqui. Perdão, com relação às duas naturezas. Mas ok, é que ele vai propor a ideia de que é na figura do sumo sacerdote que nós temos assim um tipo dessa obra da mediação de Cristo. Ele é um homem escolhido entre os homens para fazer a intercessão dos homens com relação às coisas concernentes a Deus. É fabuloso. Depois ele também vai fazer uma aplicação em relação ao sumo sacerdote e aos sacrifícios também, que é muito bonito. Mas eu lá no grupo da igreja eu pago a minha dívida, depois eu coloco lá. Vamos para a continuidade da nossa resposta. Então esse ser, ele precisa ser homem. A Escritura nos atesta a humanidade plena do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é plenamente e verdadeiramente verdadeiramente homem. Continuidade da nossa resposta. Ele não tem apenas que ser verdadeiramente homem, ele também precisa ser justo. E o Senhor Jesus é justo. Mas ele não tem apenas que ser verdadeiramente homem e verdadeiramente justo. Ele precisa ser mais poderoso do que todas as criaturas. Isaías capítulo de número 53, versículo 9. Depois 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler as três referências aqui, tá, meus irmãos? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele é esse ser justo. Ok. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21 já foi lido, né? Não. O 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Nele não havia pecado. Então a Escritura me aponta Cristo como verdadeiramente homem e verdadeiramente justo. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ou seja, porque o escritor aos Hebreus ele está trabalhando aqui a figura do sumo sacerdote, e ele vai dizer o seguinte: a diferença entre Jesus e qualquer outro sumo sacerdote é que os sumos sacerdotes de Israel, antes de fazerem a oferta pelo sacrifício e pela culpa dos demais, faziam a oferta pela sua própria culpa. Essa é a grande diferença. Jesus de Nazaré não faz oferta pela sua própria culpa, porque nele não há culpa. Ele, na verdade, é a oferta pela nossa culpa. E a Escritura então vai nos apontar verdadeiramente homem, verdadeiramente justo, mas não apenas isso. Mais poderoso do que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus. Então vamos ler os textos que vão fundamentar
essa última parte da nossa resposta, que é a necessidade de que esse ser também seja Deus verdadeiro. Isaías capítulo 7, versículo de número 14, capítulo 9, versículo 6. Vamos fazer a leitura. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus no meio de nós. Capítulo 9, versículo de número 6. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então ele é um menino que nasce. Aleluia. Mas esse menino que nasce é o Deus eterno, né? Pai da eternidade, diz a versão corrigida. E aí os arianos, né? Aqueles que creem que Cristo foi criado pelo Pai, eles têm que rasgar a Escritura, porque se ele é Pai da eternidade, ele não pode ter sido criado em um momento da história. Ele criou a própria história, ele é o Pai da eternidade. Tá? Então, esse mediador, ele é também Deus. Jeremias capítulo de número 23 e o versículo de número 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Senhor, Justiça Nossa. Porque essa salvação, nenhum outro, apenas o Senhor Jesus. E que seja posto entre nós uma das afirmações que calcaram a reforma protestante: solos Cristo. Somente Ele. Somente Ele é o que pôde providenciar tamanha salvação. Nenhuma outra criatura. Por isso que quando um testemunho de Jeová nos propõe a ideia daquele resgate por equivalência, a luz da Escritura não dá, por tudo que nós lemos aqui. Salmo 49 diz, não dá. Não dá para pegar um outro homem justo apenas, porque um outro homem justo, ele pode, no máximo, sofrer a justiça de Deus. Eu estou falando do justo, não do ímpio. O que diz a Escritura? Que as nossas justiças são como trapos de imundícia, né? na presença do nosso Deus. E trapos de imundícia, o que é mesmo, Gabriel Campos? Naquela aula de exegese que teve lá na UBRA? É o papel higiênico, né? Então o melhor que a gente pode produzir é isso. Então temos que ser desafiados a uma conduta de humildade e celebrarmos a salvação que somente esse Deus pode nos proporcionar. Coloquemos de pé, glorificado teu nome. Quero convidar vocês então, vamos fazer uma oração. Não sei se depois cantes, vamos cantar? Amém. Pai, nessa manhã nós bendizemos ao teu nome. Bendito és tu, por tua graça inigualável, por teu amor incomparável, por tua graça redentora. Tu és um Deus que te manifesta, te revela de forma livre, amorosa e graciosa a nós, como justo, como santo, mas não como um ser caprichoso. Tu és um Deus justo e santo que assim se revela para salvar. Bendito é o teu nome. E entre nós, nenhum de nós poderia se interpor, se colocar entre os seus semelhantes e o Senhor. E o Senhor mesmo providenciou os meios. O Senhor mesmo providenciou o caminho. O Senhor mesmo executou essa tão grande salvação. A ti nossa gratidão nesse domingo, meu Senhor, e que teu Espírito e a tua palavra nos façam permanecer e continuar em ti. Para a glória do teu nome eu oro, te pedindo que seja assim no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos cantar mais uma vez aquele cântico do início. Acho que agora ele está revestido, depois dessa palavra, de um sabor um pouco melhor. Muito mais. Acho que nós vamos meditar muito mais nele. Nós vamos pensar e ver ele sob outra perspectiva depois dessa palavra. Vamos dizer assim: me tomaste em